Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Conheça a bilionária mais rica do mundo, que é do Brasil e tem uma fortuna vinda de uma empresa catarinense. Como o terremoto em Taiwan pode causar uma crise global na economia. A Apple estuda desenvolver robôs domésticos depois de desistir de carros elétricos. A Sephora planeja inaugurar novas lojas no Brasil ainda este ano. E com fortuna de R$1 trilhão, o dono da Amazon compra mais uma casa milionária na Flórida. Eu sou Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a Apple deu um ponto final há poucas semanas no projeto de um carro elétrico. Isso depois de 10 anos de trabalho e 10 bilhões de dólares investidos nesse projeto. Seria, sem dúvida, um dos trabalhos mais ambiciosos da história da empresa que lançou o iPhone. Mas presta atenção, porque pode vir aí uma grande novidade nos próximos tempos, porque equipes da Apple estudam criar e lançar um robô para tarefas domésticas, aí um campo com potencial para se tornar, abre aspas, uma das próximas grandes criações da empresa, segundo fontes ouvidas pela agência Bloomberg. Tudo ainda é tratado como um projeto experimental privado. Isso acontece com essas grandes empresas que eles vão experimentando, vão fazendo testes até lançar o produto. Mas engenheiros da empresa têm explorado um robô móvel capaz de seguir pessoas em casa. Imagina você no seu quarto, indo para a sala e tem um robô te seguindo. Tenho ainda uma ideia de um dispositivo doméstico de mesa que usa robótica para mover um display. Essa iniciativa de novos negócios da Apple faz todo sentido e é uma grande preocupação atual para deixar de depender tanto das vendas do iPhone, que é a maior fonte de receita da companhia. Só vou dar um exemplo, um número agora para vocês. As vendas dos iPhones caíram 24% na China, que é o maior mercado consumidor da empresa, nas 6 primeiras semanas deste ano, derrubando a empresa para o 4º lugar como a mais popular no mercado de celulares. 4º lugar, hein? A Apple perdeu o título de empresa mais valiosa do mundo nos últimos meses. E há ainda a desconfiança de que a Apple anda um pouco devagar, bem atrasada, quando se pensa em inteligência artificial em relação aos seus concorrentes. Será que um possível robô vem aí para turbinar o caixa da empresa? A gente vai seguir acompanhando. E ainda falando de Apple, a assistente virtual da Apple, né, muito conhecida aí, a Siri, pode ser aprimorada com uma nova inteligência artificial que já vem sendo trabalhada internamente. A inteligência artificial seria integrada à Siri, que conseguiria interpretar informações, imagens e dados contidos na tela aumentada. Com a tecnologia, seria possível pedir para a Siri realizar ações com as informações que você está vendo na tela, como um número de telefone, um e-mail ou dados sobre uma empresa. O sistema foi descrito pela equipe de pesquisadores da Apple como um passo crucial para garantir uma verdadeira experiência de mãos livres em assistentes de voz. A Apple deve fazer anúncios com relação ao uso de inteligência artificial em suas plataformas em junho. Ao menos é isso que é esperado, né? Durante a conferência da gigante de tecnologia que acontece anualmente no estado da Califórnia. E olha, vem para o Brasil, vamos para o Brasil agora, porque o varejo sempre surpreende. Enquanto varejistas locais anunciam fechamento de lojas, demissões, até encerramento de centros de distribuição, né? Foi assunto do Business da semana passada, né? O caso da Casas Bahia, que vai fechar aí 20 unidades este ano, fechou ano passado 4 CDs, né? Os centros de distribuição. Enquanto tudo isso ocorre, a Sephora, que pertence ao grupo LVMH, dona da Louis Vuitton, uma das empresas aí mais valiosas do planeta, vai abrir
4 lojas no Brasil neste ano. Onde? Londrina, no Paraná, São Caetano do Sul, estado de São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais e Belém, no Pará. A varejista famosa pelos produtos de beleza, com isso, vai passar a ter 39 unidades no país. A expansão se justifica por conta do crescimento da marca no Brasil. Segundo o executivo da empresa, a América Latina, especialmente Brasil e México, é uma das principais regiões para a empresa. No Brasil, os consumidores da companhia, das classes A e B, que é o público da marca, costumam levar para casa tanto produtos mais caros quanto itens mais básicos para o dia a dia. E é por conta desse consumo variado que a empresa tem feito tantas experiências nas lojas, com ativações, lançamentos e até eventos nas unidades brasileiras. E afinal, quem são os mais ricos do Brasil? O ranking anual de bilionários da Forbes foi divulgado na última semana e traz 69 brasileiros. Vocês já estão vendo alguns rostos conhecidos aí. Entre os ricaços com um patrimônio superior a $1 bilhão. Eu tenho uma arte aqui para mostrar quem são os 10 nomes mais ricos do Brasil. Eles estão aqui. Não, é a outra arte. A arte dos nomes aí, agora temos a arte, já adiantamos aí uma outra arte que vai ter aqui no programa. Em primeiro lugar, Eduardo Saverin, ele é cofundador do Facebook e junto com o seu então colega de universidade, Mark Zuckerberg, criou o Facebook, que mudou a maneira aí mudou o comportamento do planeta mesmo, porque deu um impulso aí às redes sociais. Vamos para o segundo lugar. Segundo lugar, Vicky Safra e família. Vicky Safra é viúva de Joseph Safra, o fundador do Banco Safra. As famílias, volta aqui para o estúdio, as famílias que ocupam aqui, olha, a terceira, a quarta e a quinta posição no ranking são as do trio Jorge Paulo Lemann e família, Marcel Telles e a família e Carlos Alberto Sicupira e família. São nomes bem conhecidos aí. Até para quem acompanha o business, a gente fala com frequência desse trio, são fundadores da 3G Capital, um grupo de investidores por trás de empresas como a Americanas, por isso que tanta gente tem escutado o nome deles nos últimos tempos, e a AB InBev. Vamos lá, o nono lugar, que é o Alexandre, já aproveitando inclusive, o Alexandre Baring, que está aí com um patrimônio de 6 bilhões e 300 milhões de dólares, ele é também cofundador da 3 Capital. Aliás, eu não estou falando aí o valor, né, do patrimônio deles, e o homem mais rico do Brasil, que não mora no Brasil, o Eduardo Saverin, que é paulista, tem um patrimônio aí de 28 bilhões de dólares. Falamos em dólares nessa lista. Saindo aqui, a gente tem 2 herdeiros da família Moreira Salles, fundadora do Unibanco, que aparecem em 6º e 7º lugar nessa lista, né? Moreira Salles, o Pedro Moreira Salles também, com patrimônio aí superior de 7 bilhões de dólares. Em 8º lugar, a gente tem André Esteves, fundador do banco BTG Pactual. E finalizando, o 10º homem mais rico é Miguel Kriegsner, que é fundador do Boticário, com patrimônio de 5 bilhões e 700 milhões de dólares. E ainda falando de endinheirados do planeta, surgiu uma pergunta nessa última semana, né? Quem é a jovem mais rica do mundo? Porque o ranking da revista Forbes, né, com os endinheirados do planeta, mostrou que a bilionária mais jovem do mundo é brasileira e a sua fortuna vem de Santa Catarina. Ela é a Lívia Voigt, de 19 anos, não tem vídeo dela, ela é uma aluna de um curso de psicologia em uma universidade que não foi divulgada, e ela tem um patrimônio de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Para falar o português muito claro, ela é dona de uma fortuna de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Esse volume impressionante de dinheiro que eu acabo de falar, né, para uma jovem de 19 anos, se deve por ela ser herdeira de uma gigante chamada WEG.
a maior fabricante de motores elétricos do mundo, sediada em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, com mais de 39 mil funcionários e filiais em 37 países. A WEG foi fundada em 1961 por Werner Voigt, que é avô de Lívia, Egon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Tanto Werner, quanto Egon, quanto Geraldo, que vocês estão vendo aqui no telão do Business, cujas primeiras letras dos seus nomes denominam o nome da empresa. Vamos voltar a falar da Lívia Voigt, porque ela não exerce uma função nas operações diárias da WEG. Hoje, comandada por um ex-estagiário da companhia, Alberto Kuba, recém-empossado, aliás, CEO da empresa. Apesar de ela não estar no dia a dia da WEG, a Lívia tem uma participação de 3,1% da companhia catarinense. A irmã de Lívia, a Dora, de 26 anos, tem a mesma quantidade de participação, 3,1%. A WEG tem 29 acionistas, a maior parte deles são descendentes dos fundadores. Agora, cada um dos membros dessa família fundadora recebeu uma parcela diferente de participação na empresa e não tem participação na operação diária, porque a empresa já há algum tempo profissionalizou o corpo executivo com profissionais do setor ou mesmo valorizando figuras como Alberto Kuba, que a gente mostrou rapidamente aqui no telão, que veio de um programa de estágio da empresa e está há mais de 2 décadas lá. A Lívia Voigt aqui, esse é o Alberto Kuba, o presidente, o CEO da WEG. A Lívia é uma, entre os 69 nomes aí de brasileiros que aparecem na lista de bilionários da Forbes esse ano. Agora, uma curiosidade, viu? Pela primeira vez desde 2009, todos os brasileiros com menos de 30 anos da lista herdaram a sua fortuna. Olha, o assunto continua sendo bilhões, Continua sendo porque Nova York, nos Estados Unidos, retomou o posto de capital dos bilionários do mundo pela primeira vez após 7 anos. Lá, são 119 pessoas com patrimônio superior a $1 bilhão, que dá mais aí de 5 bilhões de reais. A gente tem a lista aqui das cidades com mais bilionários no mundo. Nova York, nos Estados Unidos, com 119, Londres, na Inglaterra. Nova York, que é, por exemplo, cidade, vou só citar um exemplo aí, é a cidade, residência do Michael Bloomberg, dono de uma fortuna aí de mais de 106 bilhões de dólares. Na segunda colocação, Londres, com 97 bilionários. A cidade de Mumbai, na Índia, completa aí o pódio, está em terceiro lugar com 92 bilionários, e aí tem Pequim, na China, Xangai, na China, Shenzhen, China, Hong Kong, China, Moscou, Rússia, Nova Delhi, Índia, em 9º lugar, e São Francisco, nos Estados Unidos, em 10º lugar. Portanto, vale destacar que quando o assunto são os países com mais bilionários hoje, a China está à frente dos Estados Unidos. E o Brasil? Você pode estar perguntando, qual o Brasil entra nessa lista? O Brasil entra. São Paulo entra, é a única cidade brasileira nesse ranking, ocupando a 17ª posição da lista, sendo o endereço de 37 bilionários. E o mais forte terremoto que atingiu Taiwan em 25 anos pode causar uma crise global. Isso porque a ilha produz 80% dos chips de alta performance, presente nos nossos celulares, nos carros elétricos e também na inteligência artificial. Por conta do terremoto, algumas das principais fabricantes de chips do mundo paralisaram as operações. É o caso da principal fornecedora da Apple e da Nvidia, a TSMC, que interrompeu na última semana as atividades e evacuou algumas de suas fábricas. Foi preciso, inclusive, retirar os funcionários das áreas mais afetadas. Uma outra rival, que é a United, também interrompeu as máquinas em algumas fábricas e evacuou instalações. Será, afinal, uma crise global? Nós vamos ouvir neste momento o especialista em tecnologia e inovação e o Arthur Igreja.
Arthur, obrigado pela presença aqui no Business. Queria que você explicasse ao nosso espectador e ouvinte qual vai ser o impacto, né? Vai ser não, qual está sendo agora o impacto desse terremoto na produção e no fornecimento de chips no mundo. Seja bem-vindo ao Business. Obrigado pelo convite. Eu te diria que o mercado da tecnologia está com muito receio, com muito medo nesse momento, porque nós já tivemos uma mostra da dependência de Taiwan durante a pandemia. Então, nós tivemos a interrupção de cadeias de suprimento e agora, por causa do terremoto, o mesmo temor volta. Então, o que acontece é que essas fábricas são incrivelmente específicas, elas levam muitos anos para serem construídas, ou seja, não dá para simplesmente fazer uma outra fábrica em outra parte do mundo. Quando nós falamos de chips de inteligência artificial, o percentual é entre 80% e 90% que é feito em Taiwan. Para celulares, coisa, né? 60%. Então é muita coisa, o mercado de tecnologia está com bastante medo do que pode acontecer. Mas, Arthur, já dá para afirmar então que a gente vai ter uma desaceleração, porque se para, só na última semana aí parou 3 dias de fábrica, vai desacelerar. Já vai desacelerar, já na próxima semana desacelera isso no mundo, né? Com certeza, isso acaba impactando empresas que precisam desses chips, que contam com esses chips. Então, no passado, nós já tivemos balanços de empresas que foram impactados por isso. Por exemplo, o caso da Apple. A Apple ficou um período com pedidos atrasados, a Samsung também, e aí o faturamento cai, a projeção futura cai, ou seja, na verdade é um efeito dominó. Então as fábricas elas são fechadas, a produção é paralisada, os atrasos começam a acontecer, nós vamos ver parte desses efeitos, não nesse momento, mas daqui a 6 meses. Agora, qual é o setor que pode ser mais atingido e qual o setor que mais demanda chips hoje? São fabricantes de smartphones, é o setor automotivo, é a inteligência artificial? Olha, todos, porque é só olhar a nossa volta. Então é só olhar nas empresas e nas nossas casas para perceber a proporção da tecnologia que está, quanto que nós precisamos dela para trabalhar, para fazer qualquer coisa. Então, quer dizer, quando existe uma falha aí, se nós ficarmos sem internet, se nós ficarmos sem alguns aplicativos, basicamente nós não conseguimos fazer muita coisa. Então, nós temos aí toda essa facilidade, mas também toda essa dependência. E aí o que acontece é que depende muito dos contratos. Então, volto a falar que na pandemia nós tivemos uma pequena amostra que em algumas empresas elas tinham contratos prioritários de fornecimento. Caso, por exemplo, das grandes montadoras aí de smartphones. E aí o que acontece é que as empresas que acabam sofrendo mais são empresas médias ou que não são prioritárias nos contratos dessas grandes fabricantes. Ou seja... São Arthur, empresas que não conseguem barganhar esse suprimento de chips. Você está falando muito do setor de montadoras, né? Na verdade, você está falando das empresas fabricantes de celulares. Mas eu lembro na pandemia, foi assunto aqui no Business, o quanto o setor automotivo sofreu. Eles não tinham carro para vender porque faltava chip, né? Faltava chip no mundo, faltavam os semicondutores. Então eu imagino o caos que pode acontecer, né? Também não dá para fazer um alarde agora, porque isso aconteceu na última semana, as coisas na próxima semana podem melhorar, a gente não sabe também, né, Arthur? Dá um sinal de esperança para o nosso público, Arthur. Bom, vamos lá, o lado da esperança. Com relação aos carros, é que nós temos que lembrar que um carro hoje... Quase 40% do carro tem a ver com eletrônica. Então é muito diferente do passado. Hoje nós temos uma brincadeira, né, que se fala que são smartphones com roda, né? Então é por isso que as montadoras de automóveis sofreram tanto. Bom, o lado da esperança. O lado da esperança é o seguinte: a região que foi afetada pelo terremoto é uma região mais afastada das principais fábricas. Tem um segundo ponto que é o seguinte: Taiwan é historicamente afetada, então toda a população e também as indústrias são bastante preparadas. Então, como você muito bem mencionou, a principal fábrica de Taiwan está preparada para terremotos de magnitude 7. Então, é só para dar a dimensão do quanto que esse tema não é novo por lá. Então, isso são motivos, e nós vemos também que as fábricas foram fechadas no primeiro momento, as pessoas foram mandadas para casa, mas... muitas dessas fábricas retomaram as suas atividades em menos de 24 horas. Ou seja, existe ainda alerta de tsunami, tem uma série de perigos aí, mas por hora o dano
parece ser menor do que se esperava. Agora, a gente está falando da dependência que o mundo tem dos chips e principalmente de Taiwan, né? Você vê setores aí que depende de 90% de Taiwan. Como é que Taiwan virou esse polo tão poderoso, produtor de chips, Arthur? Olha, tem uma somatória de fatores. Primeiro, tem muito know-how lá, então tem muito investimento, ou seja, Taiwan virou sinônimo dessa indústria, né? Então isso acontece em várias partes do mundo, tem determinados países que se tornam especialistas, verdadeiros especialistas. Eu volto naquele ponto que fazer esse tipo de fábrica é incrivelmente difícil. Então, em poucos lugares do mundo tem gente que sabe como fazer. Então é um pouco daquela história, eles já eram especialistas nisso e foram dominando cada vez mais. Então, contando o número total de chips para todas as aplicações no mundo, hoje eles fabricam 46% desses chips. E também tem um outro fator que é a proximidade com cadeias importantes, como é o caso da China. Então, quer dizer, grande parte desses dispositivos que nós usamos, eles são projetados em países como Estados Unidos, eles são fabricados na China e os componentes vêm de Taiwan. Então essa proximidade com a China também é um fator muito importante. Arthur Igreja, obrigado pela presença aqui no Business, dando um panorama importante do quanto o terremoto, essa tragédia que aconteceu em Taiwan, pode impactar na produção e no fornecimento de chips no mundo. Hoje, chips comandando aí tantos setores produtivos no mundo. Obrigado, Arthur. Obrigado, até a próxima. E olha, um sinal de alerta na mina de ouro de Elon Musk, porque as vendas da Tesla ficaram abaixo das estimativas e a montadora registrou a primeira queda nas entregas de veículos desde 2020. A montadora elétrica vendeu 386.800 veículos no primeiro trimestre. É uma queda de 8,5% na comparação anual. O resultado ficou abaixo da estimativa média de 449 mil veículos. Essa estimativa foi feita por analistas. A Tesla mencionou o início da produção de uma versão atualizada do Model 3 como fator para a queda no volume de entregas. Também citou desvios causados pelo conflito no Mar Vermelho e um ataque incendiário em uma fábrica da empresa em Berlim, na Alemanha. Em fevereiro, Elon Musk ofereceu um incentivo de $1.000 aos clientes na venda dos carros e justificou a iniciativa ao dizer que a maioria das pessoas não gosta de comprar carros no meio do inverno. Agora, o sinal de alerta foi dado aí no setor, mas fez a montadora recuperar o título de maior vendedora de veículos elétricos do mundo depois de ser superada pela chinesa BYD no fim do ano passado. No primeiro trimestre, a BYD vendeu 300.114 veículos elétricos. Portanto, a guerra aí entre Tesla e BYD é acirrada e promete aí fortes emoções a cada trimestre. Esse programa a gente está falando de muita gente rica, né? Teve minutos antes aí lista dos bilionários. Vou falar de mais um bilionário, que é Jeff Bezos. Ele não pensa apenas em ampliar os investimentos na sua mina de ouro, que é a Amazon. Mas o fundador do popular comércio eletrônico também expande os investimentos em novos ativos imobiliários e para ele próprio. Jeff Bezos fechou uma terceira casa com 6 quartos no sul do estado da Flórida, nos Estados Unidos, na ilha Indian Creek. Para o imóvel, pagou $90 milhões. Eu falo terceira casa, pois ele já havia desembolsado $147 milhões ao comprar outras 2 na mesma ilha, que é uma ilha artificial que foi apelidada de bunker dos bilionários. O jogador Tom Brady, por exemplo, é um dos moradores dessa ilha. Uma das casas comprada no ano passado por Jeff Bezos custou $79 milhões. Bezos justificou em novembro a mudança de Seattle para Miami para ficar perto dos pais. Aos 60 anos, Jeff Bezos é a terceira pessoa mais rica do planeta, com uma fortuna estimada de $203 bilhões, segundo a Forbes, o equivalente a quase $1
trilhão de reais. Você ouviu bem, o dono da Amazon, Jeff Bezos, tem hoje um patrimônio de praticamente 1 trilhão de reais. E uma curiosidade agora, né? Desde fevereiro, a gente inclusive já falou disso no Business, o Jeff Bezos ele tem vendido ações da Amazon e vendeu no valor de cerca de 8 bilhões e 500 milhões de dólares. Ele não se desfazia das ações da empresa desde 2021. E uma popstar entrou na famosa lista de bilionários que saiu nessa última semana. É Taylor Swift. A cantora ficou na posição 2.545 na lista. Ficou longe, mas é bilionária, porque a inclusão de Swift vem depois que a Forbes declarou a cantora uma bilionária em outubro de 2023 e relata que o seu patrimônio líquido agora é de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Basicamente dá mais de 5 bilhões de reais. Curiosamente, é a mesma fortuna que tem a brasileira, né? A Lívia, que a gente falou há pouco aqui no Business. Taylor Swift é a primeira artista a alcançar o marco apenas com composições de músicas e performances. Ao contrário de outros artistas, né, que apostam em empreendimentos lucrativos paralelos, como marcas de beleza, linhas de modas, né, investimentos em bebidas. Portanto, isso é o que distingue a cantora e compositora de 34 anos de outros artistas ricos, né? Que ela acumulou aí a sua fortuna de bilhões de dólares. Mais de 500 milhões de dólares da fortuna da artista são provenientes de direitos autorais de músicas e turnês. Ela ganhou aproximadamente 190 milhões de dólares da primeira etapa da turnê Eras e mais 35 milhões de dólares das 2 primeiras semanas de exibição do filme do concerto aí de Taylor Swift, The Eras Tour, que se tornou a maior bilheteria da história do gênero. E com Taylor Swift na tela da TV de vocês, do celular, do tablet, seja lá onde vocês assistem o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. Sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.